Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Turma querida do 8º ano, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula e continuar um conteúdo que a gente começou na semana passada, né? E acabamos de sair de uma semana, estamos entrando em outra, já caminhando para o final, né, do período, já na reta final das nossas aulas, tá? E aí a gente espera que vocês continuem firmes, né? Fundamentados aí no conhecimento, na pesquisa e no interesse em aprender mais. Olha que a gente já chegou até aqui, né? Então vamos continuar para a gente finalizar assim numa boa, né? Todo mundo tranquilo, despreocupado, tá bom? Continue fazendo as atividades, isso é muito bom, certo? Ajuda você. Veja que você não está tendo aquele trabalho de sair de casa para ir para a escola, você faz tudo na sua casa, né? Assiste às aulas, faz as atividades em casa, envia para a gente. Então, está sendo muito cômodo essa questão de você aprender. E o que a gente percebe é que, na verdade, vocês aprendem mesmo, né? O esforço de vocês está sendo válido. E isso é muito bom, isso é gratificante para a gente que se esforça também para levar esse conteúdo até você, tá bom? Então, nós estamos quase que concluindo o nosso módulo 4, tá bom? Eu quero lembrar que lá há muitos textos para interpretação. A questão da gramática a gente conclui com conjunções subordinativas. A gente começou esse conteúdo, né, com o conceito, com algumas características. Nós classificamos as conjunções para vocês, né? As 9 conjunções, apenas nomeamos. E a gente vai tentar na aula de hoje mostrar para vocês a relação que essas conjunções elas mantêm dentro da oração, tá? Lembrando aqui que as conjunções elas servem para ligar orações ou termos dentro de um período, quer dizer, dentro de um conjunto de orações, certo? Elas são 10, ou as conjunções subordinativas, elas são 10. E a característica delas é a questão da dependência sintática. Nós estudamos que as coordenativas, elas não possuem dependência sintática. As orações, elas por si só, elas são absolutas, né? O que é oração absoluta? É aquela que sozinha, ela tem um sentido. Se ela estiver no período composto, não tiver nenhuma conjunção ali, né? Aí a gente diz que é uma oração coordenada. Oração coordenada. Por quê? Porque ela não precisou de uma outra oração para completar o sentido, certo? Se tiver a conjunção, ela vai estar também coordenando, vai estar ligando. Mas digamos que aquela conjunção não estivesse ali, a oração também não ia perder o sentido. A gente ia saber, né? Embora ela seja absoluta, a primeira oração absoluta, a segunda oração absoluta, mas elas estariam encadeadas pelo sentido. Estão entendendo? Pelo sentido. Quer dizer, essa primeira oração, ela tem sentido, a segunda também tem. E a conjunção, ela serviria para estabelecer a relação de sentido entre uma e outra, tá? As coordenativas. No caso, as subordinativas, a gente já percebeu que elas não podem deixar de estar ali. Olha, as conjunções subordinativas, elas introduzem orações subordinadas. O que a gente quer dizer? Que uma oração subordinada, ela vai depender da outra oração que vem antes dela, que é chamada de principal, tá? A gente explicou isso aí, vocês assistiram a um vídeo, tá? E esse vídeo, o professor lá também explicava essa questão das orações subordinadas. No 8º ano, vocês estudam apenas, né, as conjunções, o nome delas, as relações que elas estabelecem. Na série posterior é que vocês irão aprender a agregar essas conjunções dentro dos períodos compostos e nomear as orações
relações através das conjunções. No caso aqui, a gente está aprendendo apenas a nomear conjunção ao perceber a relação que ela mantém dentro do período, tá bom? Então, nós comentamos sobre uma conjunção causal, né, rapidinho lá, certo? Vocês puderam ver, né? E o livro de vocês, gente, ele traz um quadro na página 65, onde esse quadro ele mostra para vocês a conjunção, né, o nome dela, a relação que ela estabelece, na sua bem simplicidade, a conjunção, a locução conjuntiva e os exemplos. A locução conjuntiva é assim, no caso aqui da gente ter a comparativa aqui, ó, a gente tem esse pior que, ó, quando a gente tem duas expressões com valor de conjunção, a gente diz que é locução conjuntiva, tá bom? No caso, ó, a locução conjuntiva, ela sempre vem acompanhada de um que, ou é mais de uma palavra, né? No caso, ó, a gente tem a fim de que. Aqui a gente tem uma locução conjuntiva, certo? Olha, a gente tem uma preposição, a gente tem um substantivo, uma preposição, outra preposição e tem um pronome, tá? Então, a gente tem que entender, certo? Eu quero lembrar aqui para vocês, o que é que a gente tem que entender dentro das conjunções subordinativas? Eu tenho que aprender o nome delas, a relação que ela estabelece, certo? Eu tenho que aprender o nome delas, quer dizer, a conjunção como, né? Ela tem o mesmo sentido do porquê aqui? Tem, certo? Por quê? Porque a conjunção porque, ela dá a ideia de um motivo, de uma razão, né? Olha, de uma causa. Então, o porquê. Quando é que eu sei que o porquê é uma conjunção subordinativa? Quando eu posso substituí-lo pelo como. E como é que eu sei que o como é uma conjunção subordinativa? Quando eu posso substituí-lo pelo porquê. E a gente entende que o como e o porquê, eles dão ideia de causa, entendeu? É isso aí, ó. Eu vou analisar meu período. Lá tem uma conjunção. Pede-se, identifique a conjunção nesse período. Como é que eu vou saber o que é conjunção ali? A palavra que liga, você vai usando a morfologia. Não é isso? Eu já expliquei a questão da morfologia. Morfologia é você saber o nome de cada classe de palavras, né? Aqui nós temos, ó, conjunção, verbo, adjetivo, advérbio de negação, verbo, ir, aqui tem uma locução verbal, né? Por de ir, a gente tem um artigo mais uma preposição e a gente tem um substantivo. Aqui eu citei a morfologia. Agora, como é a questão da sintaxe, né? Aqui, olha, eu tenho duas orações. Por quê? Eu tenho um verbo aqui, fiquei, e tenho uma locução verbal aqui. Aí, o que me resta? Né? Aqui nesse caso, olha, aqui, olha, como fiquei doente, não pude ir à escola. Nesse caso, como é que eu vou saber analisar sintaticamente essa oração? Eu vou colocar a oração na ordem direta. O período aqui está na ordem direta? Tá não. Vejam que a oração começa com uma conjunção, não é? Ou essa oração aqui, ela começa com uma conjunção. Então eu tenho que ver, ó, qual é a ordem direta? Não pude ir à escola, ó, primeira oração, como fiquei doente, né? Por que fiquei doente? Olha, não pude ir à escola porque fiquei doente. Aí eu coloco a oração na ordem direta, certo? Aí eu sei que se eu substituir o como pelo porquê, essa oração, essa conjunção é chamada de causal, tá? Aí aquela questão, ó, eu tenho aqui a oração principal e aqui a oração que é introduzida por uma conjunção subordinativa, ela é chamada de oração subordinada, tá bom? Primeiro passo, aprender o nome das conjunções. Segundo, saber qual é a relação que ela mantém dentro do período. Terceiro, observar se está na ordem direta ou não. Aí,
eu coloco na ordem direta. Vou procurar a conjunção. Aí, se eu achar difícil achar a conjunção pela ordem da relação que ela mantém no período, então eu vou fazendo usando da morfologia. Aquela palavra que eu vou achar que está ligando, ela vai ser a conjunção, ok? É subordinativa porque ela mantém uma relação de dependência. Vejam que essa oração aqui, ela depende dessa. Ó, como fiquei doente, o que foi que aconteceu? Eu não pude ir à escola. Quer dizer, eu não pude ir à escola porque estava doente. É o motivo de eu não ter ido à escola, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai tentar acrescentar a vocês mais um conhecimento com alguns outros exemplos dessas conjunções subordinativas, tá? A gente tem aqui, ó, as causais. Ela tem a relação, ó, dá uma ideia de motivo, causa e razão, tá? A gente já comentou essa oração. A segunda que a gente tem, comparativo. Gente, pelo nome, vocês percebem aí a facilidade de saber. Se é comparativa, ela vai dar a ideia de quê? De comparação. Olha, essa conjunção aqui comparativa, ela remonta, ela nos leva lá aos graus do substantivo e do adjetivo. Viu como a gente precisou agora? Ó, lá, quando a gente estudou o substantivo, a gente estudou o grau. Qual é o grau do adjetivo? Do substantivo? A gente viu que tem o grau normal, aumentativo e diminutivo. Quando a gente passa para o grau do adjetivo, aí esse grau do adjetivo, ele se apresenta em três formas, né? Ele apresenta num grau normal, num grau comparativo. De quê? De igualdade, de superioridade, de inferioridade. Aí, quando chega aqui na conjunção subordinativa, a gente tem as conjunções comparativas, tá? Que dá essa ideia de comparação, tá bom? Só que, quando eu acho um que, né, o que, numa oração, esse que, quando ele vem depois de mais, menos, maior, pior ou melhor, aqui a gente já tem o que, ó? A gente já tem aqui um advérbio de intensidade, aqui também, aí a gente já tem um adjetivo, outro adjetivo e outro adjetivo. Então, quando vem depois dessas palavras aqui, certo? Ele representa uma conjunção comparativa. Subordinativa comparativa. Vejamos, olha, por pior que seja o momento, devemos apoiá-lo. Por pior que, melhor que, maior que, né? Fulano é maior que o outro, certo? Eu aprendi bem menos que. Então, há esse detalhe nas conjunções subordinativas comparativas, tá bom? O que, ele vem sempre depois dessas expressões aqui. Aí a gente remonta lá, olha, é o grau comparativo. O que é o grau comparativo? É quando eu comparo uma coisa a outra, ó. Bruno é maior que Janaína, né? Arthur é menor que Sara Cristine. Então é assim, essas comparações aí que a gente fez lá quando estudou o grau do adjetivo, né? Relacionado ao substantivo, comparando o substantivo com o outro, né? Se usa o adjetivo. Então, a gente está vendo aqui agora as conjunções subordinativas comparativas, tá? Vamos ver mais um exemplo, tá? Eu vou colocar aqui para vocês uma conjunção subordinativa que ela é bem utilizada também e que a gente precisa aprender, né? A relação que ela estabelece, olha, seria a concessiva. Essa conjunção subordinativa aqui, ela não é que seja difícil de a gente usar, a gente usa sempre. A gente usa sempre essa conjunção subordinativa, só que a gente assim, não é capaz de, no momento, né, classificá-la, certo?
Primeiro, que nós costumamos usar todas elas, né? Todas elas. A temporal, por exemplo, é a que mais a gente usa, que é o quando, né? A condicional vem em segundo lugar, o se, tá? Mas a concessiva, né? Ela já vai exprimir o quê? Ela exprime um fato contrário, ela exprime um fato contrário ao da oração principal. Quer dizer, no período composto, a oração que vem depois da principal, né? Ela vai exprimir um fato contrário a ela, mas não o suficiente para anulá-lo. Olha, no caso aqui, na causal, vocês viram que a oração subordinada é a causa da principal, né? A oração subordinada causal, ela expõe um fato, né? É a causa do fato, quer dizer, o motivo do que aconteceu na oração principal. A comparativa, ela apresenta ela sempre expõe uma palavra que faz uma comparação, né, da oração subordinada com a principal. No caso da concessiva, né, ela apresenta um fato contrário ao da oração principal, mas não o suficiente para anulá-lo, né? O que é concessão, né? O que é concessão? Seria, no caso, conceder, né? Conceder, tá bom? O livro de vocês apresenta como condições concessivas, né? Embora que é a mais comum, né? É a mais comum, mesmo que, se bem que e apesar de que. Quer dizer, um exemplo, embora estudasse bastante, não conseguiu bons resultados. Embora estudasse bastante, tá bem aqui a conjunção, concessiva, né? Vejam que esse fato aqui, de não conseguir bons resultados, não é anulado pela oração subordinada, né? Essa condição aqui, embora estudasse bastante, não conseguiu bons resultados, quer dizer, poderia ter sido melhor, mas não foi, né? Embora tenha estudado, mesmo que é outra conjunção, mesmo que estudasse muito, tivesse estudado muito, não teria alcançado o resultado esperado. Quer dizer, nesse tipo de oração aqui, vejam que essa oração aqui, ela não anula o sentido dessa daqui, certo? Abriu apenas uma concessão, quer dizer, concessão, né, para todos os efeitos, vai significar, né, uma abertura de, tipo, uma chance. A gente vai procurar amenizar uma situação, né, usando uma palavra que ficaria menos radical com relação ao que a gente queira dizer, entendeu? Então aí tem, embora, mesmo que, se bem que, apesar de que, apesar de ter estudado muito, não conseguiu o resultado. Quer dizer, o que é que tem de positivo aí? Que estudou, só que não foi o suficiente para alcançar bons resultados, né? Vamos a mais uma conjunção, certo? A conjunção, essa daqui, gente, também é muito fácil e muito simples de você detectar dentro da oração. Aqui ela já está dizendo, ela dá a ideia de quê, né? As condicionais. Ela vai dar a ideia de hipótese, condição. Ideia, condição. Significa dizer que a
oração subordinada, né? Ela vai depender da oração. Aliás, a oração principal, ela vai apresentar uma solução, uma condição para que algo seja realizado, né? Para que algo seja realizado. O livro de vocês traz um exemplo. Eu faço se você me ajudar. Olha, eu faço se você me ajudar. Olha, as orações subordinadas, as conjunções subordinativas condicionais, elas iniciam orações subordinadas que exprimem hipótese ou condição para que o fato da oração principal se realize. Ó, se você me ajudar, olha, quer dizer, eu só vou fazer caso você me ajude. Pode fazer, tu pode fazer isso aqui pra mim? Posso, mas aí tu vai me ajudar? Né? Quer dizer, digamos que, tipo assim, digamos que você me ajuda e aí eu faço pra ti. É isso aí, a questão da condição. Ela vai exprimir uma condição, né? Uma condição para que o fato da oração principal se realize. Certo? Entendeu? Olha, vou ao shopping se não chover. Quer dizer, qual é a condição de eu ir ao shopping? Se não chover, se não houver chuva, aí eu poderei ir ao shopping. Essa relação, pessoal, que vocês têm que fazer entre a oração subordinada e a oração principal que está sendo ligada pela conjunção. Elas introduzem. As conjunções subordinativas, elas introduzem. E a subordinada, a oração que vem depois da principal, ela sempre tem algo a fazer relacionado à outra. Entendeu? Vamos mais uma. A conformativa. Essa daqui também, pessoal, ela é muito simples, olha. Conformativa. Qual é a relação que ela vai exercer sobre a principal, né? De acordo. Olha, gente, acordo. Concordância. Acordo, concordância, conformidade de um fato, né? Ó, conformidade de um fato. Que de um fato da oração principal, né? Ou ela introduzindo a oração subordinada, ela vai apresentar um acordo, uma concordância, uma conformidade com a oração principal. O livro de vocês traz a seguinte oração, ó. Fiz a tarefa conforme o professor pediu, ó. Fiz a tarefa conforme o professor pediu. Olha aqui, ó, conforme. Fiz a tarefa de acordo com o que o professor pediu, tá? Essa conjunção subordinativa conformativa, né? Ela propõe um acordo, né? Se dispõe de um acordo e ela sempre está em concordância com a oração principal, né? Então, ó, aqui, ó, a oração principal e aqui a gente tem a conjunção subordinativa conformativa, né? Ela confirmando a oração principal, certo? A outra conjunção que a gente tem, né? Que a gente ainda tem mais 3 conjunções, a gente vê isso aí na nossa próxima aula, né? E para que vocês possam aprimorar bem essas informações, tá bom? Porque ó, elas são 9, gente, são 9, né? Aqui a gente já viu 5 delas, né? E a gente vai deixar essas outras aqui para nossa próxima aula,
tá certo? Que a gente vai concluir também com conteúdo simples relacionado à questão da semântica. Tá legal? Então a gente deixa para a próxima. As outras você vai aprendendo melhor essas aí, para no final, quando a gente for fazer a atividade, vai estar de uma maneira mais fácil de você aprender, ok? Então até a nossa próxima aula. Tchau!